Trataremos aqui das prestações previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social. As prestações do RGPS estão disciplinadas pela Lei 8.213 de 91, que também é conhecida como Plano de Benefícios da Previdência Social. Esta lei cuida apenas dos benefícios previdenciários, ao passo que a Lei 8.212 de 91 cuida do financiamento da Seguridade Social como um todo. Essas duas leis compõem as principais normas do direito previdenciário, que são regulamentadas ambas pelo Decreto 3.048. As prestações previdenciárias admitem diversas classificações. A mais comum é aquela que leva em consideração a natureza pecuniária ou não pecuniária. Em se tratando de natureza pecuniária, essas prestações são chamadas de benefícios previdenciários. Em se tratando de natureza não pecuniária, são chamadas de serviços. Os benefícios previdenciários são prestações destinadas tanto aos segurados como também aos seus familiares, os chamados dependentes previdenciários. Se prestam a protegê-los contra situações de perdas da sua capacidade de trabalho e, portanto, da sua condição remuneratória, seja por motivo de doença, acidentes de qualquer natureza, velhice, maternidade, morte, reclusão, bem como também numa situação especial que é a hipótese que, na verdade, não é um risco, mas uma espécie de prêmio por tempo de contribuição. E os benefícios previdenciários, eles admitem também uma classificação no tocante aos seus destinatários. Então, existem benefícios destinados apenas aos segurados e existem benefícios destinados apenas aos dependentes. Os benefícios destinados apenas aos segurados podem ser do tipo aposentadoria e do tipo auxílio. Os do tipo aposentadoria são de caráter continuado, pagos mês a mês, e não precário, por regra. Estes são de 4 modalidades: a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Desses 4, apenas a aposentadoria por invalidez apresenta um caráter precário. Ela pode ser revertida quando o segurado retorna às suas condições de trabalho. As demais espécies são de caráter vitalício. Os benefícios do tipo auxílio têm caráter continuado, entretanto são precários, prestando-se a proteger o segurado apenas em algumas situações transitórias. São eles também, em número de 4, o auxílio doença, auxílio acidente, salário família e salário maternidade. Os benefícios destinados apenas aos dependentes são a pensão por morte e auxílio reclusão. Esses dois são bastante semelhantes. Ambos têm caráter continuado, mas são precários em relação aos dependentes menores. Explico. Os dependentes menores, uma vez alcançando a maioridade, perdem o direito ao benefício. Os serviços previdenciários são prestações não pecuniárias, devidas tanto aos segurados quanto também aos dependentes. Estão disciplinados na Lei 8.213 de 91, no seu artigo 18, inciso 3º. São duas espécies: o serviço social e a reabilitação profissional. Para estudarmos os benefícios previdenciários, o direito à conquista aos benefícios previdenciários, faz-se necessário estudarmos também o chamado período de carência, que consiste no tempo mínimo de contribuição exigido para que o segurado faça jus a um determinado benefício previdenciário. Via de regra, o período de carência é definido pelo número de contribuições mensais efetivamente recolhido. Bom, isso quer dizer que não depende apenas do recolhimento, mas da conjugação desse recolhimento com o tempo. Por isso a lei chama de contribuições mensais. Implica dizer que o segurado não pode simplesmente chegar à Receita Federal, que é quem recolhe essas contribuições, e contribuir vários meses, vários anos ao mesmo tempo, no mesmo momento, o que equivaleria a comprar o benefício. Para fim de carência, isso não tem validade. Tem validade sim para fins de contagem de tempo de contribuição. É permitido, por exemplo, que o contribuinte individual recolha sobre tempo passado, chamado de contribuição retroativa. E essas contribuições valerão para contagem de tempo de contribuição, mas não valerão como contagem de período de carência. Existem algumas regras básicas para se aplicar ao período de carência.
e vamos aqui elencar algumas delas. A carência varia de acordo com a espécie de benefício, isso está no artigo 25 e 26 da Lei 8.213/91, e também de acordo com a categoria do segurado e do tipo de risco. Para o segurado especial, o tempo mínimo de efetivo serviço na atividade que lhe classifica como segurado especial. Ou seja, em relação ao segurado especial, não é preciso que ele comprove o tempo mínimo de contribuição, mas o efetivo exercício, ainda que esse exercício tenha se dado de forma descontínua. E esse exercício tem que ser igual ao número de meses necessário à concessão do benefício. A lei não exige a comprovação de tempo de contribuição, mas exige a comprovação do efetivo exercício, e é igual ao mesmo número de tempo de contribuição em relação aos outros contribuintes. Será computado como período de carência o tempo em que a segurada recebeu o salário maternidade, exceto no caso da segurada especial. Isso se dá pelo fato de o salário maternidade ser realmente um salário. Este é o único benefício previdenciário que suplanta o teto previdenciário. Ele é pago na totalidade da remuneração. Será considerado o tempo dos 15 dias do afastamento do trabalhador antes do início do benefício, por incapacidade. Há uma pergunta: e o período posterior? Bom, essa dúvida ela flui do artigo 55, inciso 2º da Lei 8.213. É uma controvérsia tanto doutrinária quanto jurisprudencial. Mas o fato é que a lei estabelece: será considerado como período de carência o período dos 15 dias primeiros, em que o trabalhador se afasta do trabalho. A partir do 16º dia, ele passa a receber o auxílio-doença. Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado e do trabalhador avulso. Não se inclui aqui o empregado doméstico, pelo fato de que o contribuinte ou segurado empregado, bem como o trabalhador avulso, não recolhem propriamente suas contribuições. Quem as recolhe é a figura do responsável tributário, é o seu tomador de mão de obra. Em relação aos demais contribuintes, cada um faz o seu recolhimento. No que toca ao empregado doméstico, apesar de ser o empregador que o faz, pelo fato de o Estado não ter controle disso, essa presunção não se faz em relação ao empregado doméstico. A carência é dispensada em se tratando de acidente de qualquer natureza. Essa regra ela vem, na verdade, por conta de uma exceção feita pela Lei 8.213, em que ela considera como carência em relação aos benefícios dentários o período de 12 meses de contribuições. Entretanto, ela ressalva que nos casos de acidente de qualquer natureza, não haverá carência. De modo que, como se pode perceber, a exceção acaba abrangendo mais espaço normativo do que a própria regra. E acrescente-se também o fato de que não há exigência de carência quando se tratar das doenças do trabalho e doenças profissionais relacionadas pelo Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social. Portanto, o que sobra depois disso é pouca coisa, de modo que a regra fica muito pequena à frente da exceção. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores só serão computadas como carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida em relação ao benefício a ser requerido. Isso está no artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213. Então ele terá que contribuir novamente, a partir da nova filiação, a partir do retorno dele ao sistema, no mínimo 1/3 da carência exigida para aquele benefício que ele vai requerer futuramente. A Lei 8.213, no seu artigo 26, relaciona os benefícios para os quais não se exige qualquer carência. São eles: a pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e auxílio acidente. Observa-se que, via de regra, os benefícios não programados, aqueles causados por acidente, eles independem de carência. Também independe de carência o salário maternidade no que toca a segurada empregada, a empregada doméstica e a trabalhadora avulsa. Isto porque estas três espécies
elas apresentam maior segurança para o sistema. Também independem de carência o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez quando decorrentes de acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou doença do trabalho, desde que constantes de lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social. Fazemos aqui uma lista daqueles benefícios que dependem de carência. E aí, aqueles que não forem listados aqui são os que independem. Trazemos nessa lista, nesse quadro, um resumo desses benefícios que dependem de carência, também já listando quais são os segurados, em relação a que segurados ele independem de carência, e o correspondente período de carência. Os benefícios que dependem de carência são auxílio-doença, em relação a todos os segurados, período de carência, 12 contribuições mensais. A aposentadoria por invalidez para todos os segurados e o período de carência, 12 contribuições mensais também. A aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade para todos os segurados depende de uma carência de 180 contribuições mensais, ou 15 anos. A aposentadoria especial para todos os segurados, carência de 180 contribuições mensais. O salário maternidade em relação à segurada individual e à facultativa, 10 meses de contribuições, ou 10 contribuições mensais. E o salário maternidade em relação à segurada especial, e a carência será a atividade que a qualifica como segurada especial, nos 10 meses anteriores ao requerimento do benefício. Era isso que tínhamos a dizer, de forma resumida, evidentemente, em relação aos benefícios do regime geral de previdência social.